Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, eu não sei em que horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero agradecer o interesse de você querer estar aprendendo um pouco mais sobre a nossa história, um pouco mais sobre o desenrolar do mundo. E mais uma vez, a gente está começando mais uma série de 10 aulas. Dessa vez, a gente vai começar falando um pouco mais sobre as relações entre o mercantilismo e a escravidão. A gente vai focar muito a respeito da escravidão no mundo, no Brasil, como ela se relaciona com a economia. E eu sou um dos professores que vai estar lidando com essas 10 aulas. Meu nome é Nicolas. Nas próximas aulas vocês vão estar conhecendo os próximos professores. E eu espero que vocês gostem e aprendam e que vocês possam levar o aprendizado dessas aulas não só para as provas de vocês, mas para a vida. Então, vamos começar. Bem, no nosso primeiro slide, a gente vai falar um pouco sobre a relação entre o mercantilismo e o pioneirismo português. Com certeza você já viu um pouco mais sobre essas relações em outras aulas, em outros anos da escola, o seu cursinho, mas a gente tem várias hipóteses que explicam o pioneirismo português. Uma delas é a posição geográfica, outra delas é a tecnologia naval deles, que também são aceitas. Geralmente, se você for procurar na internet um pouco mais sobre essas informações, são as informações que você vai achar majoritariamente. Mesmo algumas questões sobre vestibular, Enem, são as informações que você vai achar lá. Eu vim trazer algumas outras informações, as quais você não vai achar com tanta facilidade na internet, mas a maioria dos historiadores hoje em dia já está aceitando essas hipóteses, já tem livros que defendem essas posições e eu vou explicar cada uma delas. Todos os meus slides eles têm um título para você saber em que ponto que a gente está. Tem alguns tópicos para que você possa anotar esses tópicos e eu vou explicando esses tópicos. Então, você pode fazer um mapa mental, facilita muito a entender os textos que eu coloco na tela. Também sempre vai ter alguma imagem e sempre vai ter a fonte. Então, você pode ficar despreocupado com todas as informações que eu for passar durante essa aula. Bem, vamos ler o slide para eu poder explicar para vocês melhor. Os aspectos mais aceitos para se justificar o pioneirismo português são o Estado moderno consolidado, a difusão do catolicismo e a necessidade de comércio, principalmente especiarias. O tráfico de escravos iniciou-se justamente pelas necessidades do mercantilismo. Então, o papel dessa aula é basicamente explicar essa relação entre mercantilismo, escravidão e o pioneirismo português. Eu coloquei esses três pontos, o Estado moderno, a difusão do catolicismo e o comércio, porque ele abrange as três áreas essenciais do Estado moderno nacional, que é a consolidação desse Estado moderno, ou seja, uma política solidificada com seus papéis, com seus poderes, independente de quais eles sejam, se é um absolutismo ou se é um parlamentarismo, independente. O Estado moderno consolidado é necessário, principalmente no pioneirismo português, que foi o primeiro a consolidar um Estado moderno, a ter uma certa paz interna, um exército permanente, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. É, a difusão do catolicismo ela é importante porque grande parte da Europa, Portugal, eles eram católicos e a religião fazia parte da vida deles. Eles tinham vários acordos com a igreja tinha vários privilégios, mas também o Estado tinha certos deveres para manter essa tradição. Então a difusão do catolicismo ela é importante e a necessidade do comércio. Todo país, toda nação, ela é baseada na sua economia, entendeu? Uma economia forte, ela define qual país vai ser forte. Claro que o exército também é importante, mas o exército é mantido pelo dinheiro. Então, vamos começar tópico por tópico para a gente poder começar de uma vez. Estado moderno consolidado. O que define um Estado moderno consolidado? Ele precisa ter um exército bem definido, um exército de prontidão,
que tem treinamento, que tem armamento, que tem uma certa ordem, que tem hierarquia. Não são milícias como era feito no feudalismo. Cada um tem sua função. Você já sabe que você vai ser soldado. Você não é alguém que é convocado avulsamente numa guerra. Então, o exército bem definido ele já está pronto, tanto para as ameaças externas, ataques de outros reinos, de outros estados, mas também ameaças internas. Qualquer revolta, qualquer guerra civil, o Estado precisa ter um exército consolidado, um exército nacional bem definido. Portugal, no caso a gente está falando de Portugal, tá? Então sempre fique com Portugal na cabeça porque é o foco das nossas aulas. O Brasil, por exemplo, então é, imagine que a gente está falando sobre Portugal, tá? Portugal também tinha uma paz interna. Todo o Estado moderno, para ser consolidado, ele precisa ter uma paz interna. Ele não pode estar em certo conflito. E Portugal tinha essa relação com o seu povo. Depois da Revolução dos Avis, depois que o Dom João I conseguiu unificar Portugal por definitivo, uma certa paz interna reinou. Os conflitos que antigamente existiam não existem mais, as dinastias já não estavam lutando mais. Então Portugal tinha uma paz interna bem consolidada. Eles tinham uma burguesia com dinheiro para investir, como eles estavam entrando no mundo mercantilista, eles tinham uma moeda já bem feita, eles não só saíram de um feudalismo até que bem definido, mas o mercantilismo deles estava fluindo, estava prosperando devido ao comércio que eles tinham com as outras nações, principalmente com o Oriente. A gente vai explicar um pouquinho mais tarde o problema das rotas para o Oriente, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar. Esses são pontos essenciais para pensar o exterior. Para você pensar numa expansão, para você pensar num comércio ultramarino, num comércio exterior, você precisa ter pelo menos esses 3 pontos: dinheiro para investir, paz interna, um estado bem definido. Porque qualquer conflito interno, qualquer problema interno, vai interferir diretamente na forma como você vai levar o comércio exterior, entende? É preciso ter uma prosperidade interna, seja ela social, cultural ou econômica. É necessário. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês que mostra justamente esse comércio ultramarino de Portugal. Esse mapa ele mostra o processo da conquista de Ceuta pelos portugueses com o Dom Henrique, principalmente, que é o filho do Dom João I, primeiro rei de Portugal. Você pode ver que a maioria das rotas, principalmente as verdes e as azuis, elas são todas feitas pelo mar Mediterrâneo diretamente com a Índia, principalmente para procurar ouro e especiarias. Você pode ver que ali em Ceuta tem uma rota em vermelho. Essa rota é a rota do ouro. A África, principalmente a África costeira, ela é muito rica em ouro e os portugueses já sabiam disso. Então, por isso que a invasão começou, a expansão principalmente começou ali por Ceuta. Ela ficou por ali de certa forma. A invasão, por assim dizer. Agora, a relação econômica, Portugal tem relação econômica com praticamente o mundo inteiro. Desde as Índias, toda a costa da África, principalmente a costa oeste, América do Norte, América Central, Inglaterra. Portugal sempre teve uma relação econômica muito forte, como eu falei no início da aula, e esse mapa é para exemplificar as rotas que eles faziam. Se você quiser procurar mais, saber mais sobre essa imagem, sobre essas rotas, sempre tem um link embaixo da imagem, é só você procurar saber depois que você vai conseguir encontrar todas as informações. O segundo ponto da qual eu tinha dito é a difusão do catolicismo. Esse mapa foi importante também para entender que não foi por acaso que eles conquistaram Ceuta, que hoje é conhecido como Marrocos, é o país Marrocos na África, se chamava Ceuta. O primeiro passo foi a conquista de Ceuta em 1415. Ceuta era ponto importante de comércio com o Oriente e era território dominado pelos muçulmanos. Por isso, a difusão do catolicismo começou por Ceuta. Era território muçulmano desde a conquista dos árabes
no território romano. Era território romano, foi tomado pelos muçulmanos, pelos árabes, e depois de um tempo, Portugal acabou invadindo essa área que se chama Ceuta, e que era muçulmana, e agora é católica, entendeu? Vários símbolos, todos os símbolos muçulmanos que existiam lá, Portugal derrubou e ergueu símbolos católicos mesmo. Como eu disse, a costa oeste da África ela é muito rica em ouro, então os portugueses no processo do mercantilismo, na acumulação de metal precioso, eles já visavam essa área para o acúmulo de ouro. Então, por isso que foi importante essa invasão de Ceuta em 1415. Ó, essa imagem, ela está na cidade do Porto, é um são ladrilhos. Eu esqueci o nome desse material, mas ele está na cidade do Porto e ela representa a invasão de Ceuta pelo Dom Henrique I, que é o filho do Dom João I. É a invasão de Ceuta. E se você quiser dar uma olhada mais nos ladrilhos, quiser prestar mais atenção, você pode mais uma vez estar verificando o link que está embaixo. Cada ponto dessa aula, cada ponto das aulas que eu dou, daria uma aula inteira. Por exemplo, só a Revolução dos Avis, a unificação de Portugal daria uma aula, a invasão de Ceuta daria uma aula, as rotas para o Oriente daria uma aula, a invasão dos turcos, a tomada, tudo daria uma aula separada, mas como as aulas têm um tempo delimitado, eu não posso me alongar muito nelas, mas eu sempre deixo um exemplo para que você possa procurar depois. O próximo ponto é a necessidade de comércio. Com o Estado consolidado e as novas necessidades financeiras, era preciso acumular metal precioso. O Mediterrâneo estava bloqueado pelos muçulmanos. Novas rotas de comércio estavam sendo procuradas. Então foi como eu falei. Portugal já tinha uma administração econômica consolidada, um exército, tinha uma paz interna, já tinha um Estado nacional consolidado. Então, o único lugar que tem para crescer é para fora. Isso se dá de várias formas, principalmente com a economia. Como o mercantilismo é uma prática econômica que é muito adotada com o metalismo, que é o acúmulo de metal precioso, usando uma balança comercial favorável, o protecionismo. Quanto mais ouro você tem, mais forte é o seu país, principalmente economicamente. Você tem mais dinheiro para investir para continuar expandindo principalmente, entendeu? E por isso que as expansões ultramarinas portuguesas dependem tanto do dinheiro, por isso que é tão importante essa expansão. Por exemplo, como eu informei, essa região norte da África, parte do Mediterrâneo, ela havia sido tomada pelos muçulmanos. E o que aconteceu? Os turco-otomanos eles acabaram fechando toda essa rota no Mediterrâneo para o Oriente. Então, e eles eram muito fortes, suas navegações eram muito fortes. Então, para evitar perdas, para evitar mais guerras, eles começaram a evitar essa área do Mediterrâneo. E as navegações turcas eram muito fortes e eles tinham várias armas navais que impediam o avanço de qualquer navio por aquela região. Então, por isso que foi necessário outras rotas pelo mar. Então, eu vou mostrar o próximo mapa aqui. Ele mostra principalmente essa nova rota que os portugueses estavam fazendo. Eu mostrei essa imagem já em outras aulas, mas ela é muito importante para entender quem foi que fez essas rotas e por quê. Se você pegar o link que tem embaixo da imagem, ele vai levar para uma matéria explicando quem foi Bartolomeu Dias, que foi quem cruzou o Cabo da Boa Esperança em 1488. Eu não sei se dá para ler direito na imagem, mas a rota em verde é a rota de ida que ele fez. Essa rota que ele fez, não, mas que foi feita por Portugal, iniciando em 1415 até 1488, que foi quando ele cruzou o Cabo da Boa Esperança. Essa passagem em verde, ela durou quase 100 anos,
que foi de 1415 a 1488. Só que na volta ela durou 30 anos. É, Isso já foi explicado outras vezes, mas eu vou explicar de novo. Que se você prestar atenção, tem uma área que chama C Borrador, que é um lugar que se chama Cabo Borrador. Cabo Borrador significava Cabo do Medo. O imaginário da Europa, de qualquer navegante, era de que a Terra sim era plana e que havia uma borda e que você poderia cair dessa borda. E que, além disso, no mar existiam vários monstros, como o Kraken, o Leviatã, tem um monstro chamado Caríbides também. Então, tudo era. Todo o mar era motivo de medo para qualquer navegante. Então, esse cabo borrador significava Cabo do Medo. Era uma região que tinha muitas tempestades, sempre ventia muito e muitos navios afundavam nessa área, por isso se chamava Cabo do Medo. Então, por isso que essa ida de Lisboa até o Cabo da Boa Esperança, ela durou quase 100 anos, porque eles iam devagar, com bastante cuidado. Tanto que esse Cabo da Boa Esperança passou a se chamar Cabo da Boa Esperança a partir da passagem de Bartolomeu Dias. Ela tinha um outro nome e agora, por se mostrar uma viagem de sucesso, eles mudaram seu nome para Cabo da Boa Esperança. Eles conseguiram chegar, a partir dessa passagem do Cabo da Boa Esperança, eles conseguiram chegar até as Índias e Vasco da Gama foi quem chegou até as Índias a partir do Cabo da Boa Esperança. Do Cabo da Boa Esperança durou 30 anos só até as Índias, porque eles já pegaram confiança a partir dessa curva que Bartolomeu Dias conseguiu fazer ali embaixo. Eu vou pegar esse texto é da Vanessa Souza, de um artigo dela que se chama As Grandes Navegações e o Descobrimento do Brasil. Mais uma vez, a fonte está embaixo, se você quiser procurar saber melhor, mas eu vou ler esse texto devagar para vocês entenderem que tudo isso que eu estou falando não é à toa, apesar de você não encontrar muitas informações pela internet, tem vários historiadores que apoiam essas ideias, que eles defendem mais essas ideias do que as ideias da posição geográfica, que você acha muito na internet. Você vai achar mais posições que defendem menos posições que defendem, por exemplo, que Portugal tinha uma navegação, uma tecnologia náutica mais forte. E eu vou ler esse artigo, esse trecho desse artigo para vocês entenderem que, apesar de você não achar muito textos na internet que defendam essa ideia, há historiadores que defendem essas teorias. Bom, uma vez que os navegadores europeus contavam com equipamentos mais seguros, com financiamentos e com motivações bastante fortes, eles partiram para as grandes viagens que lhes revelaram um mundo bastante diferente daquele que a geografia descrevia até então. Uma das principais motivações era chegar até as Índias, pois corria pela Europa a notícia de que naquela região havia abundância de ouro, marfim, pimenta e escravos, produtos que eram imensamente valorizados pelos europeus. Ter acesso a esses produtos significava a possibilidade de enriquecimento. Contudo, a busca por riquezas não era o único motivo das viagens pelo oceano. O homem europeu, que era profundamente religioso, acreditava que devia levar a fé cristã a todos os lugares, convertendo os povos infiéis. Ora, no Oriente havia muitos povos infiéis, como por exemplo os muçulmanos, e viajar para lá pelo oceano possibilitaria o domínio desses povos e sua conversão. Também era interessante aos governos europeus o fato de que conquistar regiões novas significava aumentar suas posses e, consequentemente, seu poder e importância junto aos demais europeus. Então, a gente percebe que a difusão do catolicismo para outras religiões era um dos fatores importantes para as navegações deles. O acúmulo de ouro era importante para incentivar as navegações deles, e eles tinham um incentivo, entende? Eles tinham uma certa força, uma certa confiança, e você só consegue isso quando você tem uma paz interna, quando você tem um exército bem estruturado, quando você sabe que você pode lidar com os outros problemas, entendeu?
Tanto que nesse texto ela usa a palavra conquistar. Eles tinham desejo de conquistar. E conquistar muitas vezes leva a uma guerra, a uma violência de fato. Entende? Nem tudo é feito de forma pacífica. A maioria das conquistas não são feitas de forma pacífica. Eu já expliquei em uma outra oportunidade, mas a conquista de Ceuta ela foi feita numa invasão durante a noite. Houve combate, como a gente pode ver aqui nos ladrilhos. Você vê que houve um combate dos portugueses, dos católicos com os muçulmanos. Você pode ver um muçulmano ajoelhado com uma espada para cima, se rendendo mesmo. Apesar de não dar para observar direito, foi feito de noite essa conquista. Nisso a gente chega na relação de tudo isso, do mercantilismo, do incentivo ao mercantilismo de Portugal para entender a escravidão. Aonde que isso levou à escravidão? Em que momento que Portugal começou a se interessar pelo tráfico de escravos? Mais uma vez, o texto ele é um pouco longo, mas eu vou ler para vocês mesmo assim, para a gente poder entender melhor como funcionam essas coisas. Olha, Portugal foi atraído inicialmente para a África Negra pelo ouro, que era anteriormente exportado pelos países islâmicos. Não obstante, eles não tardaram a perceber que a África possuía outra mercadoria, também fortemente procurada pelos europeus: os escravos. Ainda que a escravidão na África fosse diferente da escravidão praticada pelos europeus, a tradição de exportar escravos para os países árabes era muito antiga em grandes partes do continente, em particular do Sudão. Nos séculos XV e XVI, essa tradição pareceu ter ajudado, em certa medida, os portugueses a conseguir regularmente escravos em uma grande parte da África Ocidental, notadamente a Senegâmbia, parceira econômica de longa data do Maghrebe. Os portugueses, que penetravam cada vez mais profundamente nas regiões do sudeste da África Ocidental, aplicaram com sucesso as práticas comerciais utilizadas na Senegâmbia, compreendendo o caráter indispensável da cooperação dos chefes e dos mercadores locais, dedicaram-se a interessá-los ao trato de escravos. Mais uma vez, a fonte está embaixo, é um livro que se chama História Geral da África, volume 5, África, do século XVI ao XVIII, e basicamente esse texto está explicando que começou um interesse de Portugal pelos escravos. A África já havia uma certa escravidão na África, eles exportavam principalmente prisioneiros de guerra, isso era comum, sempre foi comum a escravidão, mas a diferença é que Portugal, os europeus começaram a desenvolver uma escravidão racial, enquanto a escravidão africana, a escravidão na Idade Antiga, ela era mais por espólio de guerra, por dívida, e esse texto está explicando isso, que a escravidão era diferente, os interesses eram diferentes, mas Portugal começou a ver que isso dava dinheiro. E como mostrou no mapa, como eu expliquei pelo mapa, e vai ter um mapa mais pra frente, foi na África Ocidental que isso começou, com os comerciantes, com os tratos econômicos que eles tinham, principalmente com os comerciantes da costa da África. Mais um texto aqui, esse texto tá nesse link aí embaixo, é um artigo da Universidade Federal de Minas Gerais, eu vou ler com vocês, e depois eu vou mostrar um mapa para mostrar como o mercantilismo e como o tráfico de escravos, como a escravidão se relaciona. O mapa vai ser essencial para vocês conseguirem entender de melhor maneira. Na Europa, eles acreditavam que o tráfico abria aos negros o caminho para a salvação. Não sendo cristãos, os negros haveriam de ser condenados por toda a eternidade se eles ficassem em seus países. Logo, um outro argumento foi enunciado: os negros são descendentes de Ham, que foi amaldiçoado, e por isso são condenados à escravidão perpétua. Nesse texto, desse artigo da Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que começou uma escravidão racial, um preconceito racial dos europeus com os africanos. Eu colocaria que é uma justificativa para eles fazerem o que estavam fazendo.
É, um exemplo que vocês podem pegar, principalmente no cinema, do início desse preconceito racial, tem uma série na Amazon que chama Them, e tem um pastor que ele começa a interpretar os negros na América do Norte, principalmente, e ele chega à conclusão, justamente essa conclusão, que os negros são amaldiçoados e que eles devem ser escravizados. Isso é dever e é a única maneira da salvação deles. É, é muito difícil você encontrar esses textos que corroboram com essas teorias, até porque a relação entre mercantilismo e escravidão é uma área pouco estudada, entende? E então, por isso que é muito difícil achar textos, livros, tem que dar uma boa cavada, mas eu acredito que esses trechos que eu peguei, tanto esse texto explicando o interesse no comércio de escravos, e quanto esse, para justificar esse comércio de escravos, vocês têm entendido melhor. Ó, esse foi o mapa que eu expliquei para vocês, que mostra a relação entre o mercantilismo de Portugal, entre os seus produtos, as especiarias, e o tráfico de escravos. A fonte, mais uma vez, está embaixo. Eu peguei daquele mesmo livro que eu expliquei, História Geral da África, capítulo 5, África no século XVI ao século XVIII. E o que esse mapa mostra? Esse mapa mostra as rotas comerciais de Portugal com o mundo inteiro. Se você perceber, esse mapa não é uma linha, não é um comércio linear, entende? Ele não é uma ida e volta da América para Portugal. Ele passa pela costa da África, ele passa pela América Central, pela América do Norte, e cada linha tem o seu produto certo. Por exemplo, você lê o tabaco, o algodão, o rum, o açúcar, madeira e vários outros produtos, entende? Então, se você prestar atenção nas setinhas, o que acontece? Os navios saem de Portugal, saem da Europa, eles passam pela costa da África para pegar esses escravos, e assim que eles pegam os escravos na costa da África, eles seguem direto para a América. E aí eles pegam todos os produtos que tem que pegar, eles fazem os escravos trabalhar. Geralmente, o que acontece? Eles compravam os escravos na África e traziam eles para a América. Então, o cara que trazia para a América não era o cara que escravizava, ele só fazia o tráfico. Quando o escravo chegava aqui, ele poderia ter um valor 3 vezes maior do que de quando ele foi pego na África. É claro que muitos não chegavam vivos até aqui, mas muitos chegavam. Estima-se que mais ou menos 4,7 milhões de escravos tenham passado pelo Brasil em 300 anos. E isso é muita gente. Realmente tem que ser um tráfico muito grande, e isso rendeu muito dinheiro, principalmente para os traficantes. E aí, o que acontecia? Se você pegar novamente as linhas que existem nesse mapa, os traficantes saíam da América com os produtos e eles iam ou direto para a Europa, ou você pode ver que há uma curva ascendendo para as Índias, entendeu? É o caminho. Eles tinham que pegar todo o produto, encher os navios e voltar para a Europa. Todos os produtos iam para a Europa. Os que ficavam aqui era para consumo de quem trabalhava aqui, que eram os senhores de escravos, entendeu? As pessoas que faziam a vida aqui. Ó, entendendo o mapa anterior. O mapa do slide anterior é essencial para entender a dinâmica da escravidão e do comércio ultramarino de produtos. A maioria manufaturados tem alto valor agregado. Voltando para o mapa aqui, você percebe que os itens que estão sendo à venda, por exemplo, algodão, rum, tabaco, são produtos de fácil manufatura. Por exemplo, o algodão você simplesmente colhe e joga dentro de uma saca para enviar diretamente para a Europa. Só que tem vários. O processo de colher algodão ele demanda investimento. Por exemplo, você tem que comprar as sacas, você tem que trazer as sacas, e essas sacas geralmente eram fabricadas na própria Europa. Então, o dinheiro girava, entende? Por exemplo, você tinha que pagar alguém para fazer as sacas, para trazer as sacas até a América, e aí tinha que vender para alguém que ia colher esse algodão,
Então você percebe que esse dinheiro girava. E esse giro de dinheiro agrega cada vez mais valor ao produto. Entende? Quanto mais estagnado, quanto mais parado um produto, mais desvalorizado ele fica. Mas quando você tem alta demanda, ele tem mais valor. Por isso que produtos manufaturados têm alto valor, por causa da sua alta demanda. Ele nunca fica parado. Agora, eu sei que tem muito conteúdo para entender, os textos são longos, mas é sempre bom ter uma questão para fixar na mente. Se a gente não praticar isso, a matéria não fixa. Então, eu trouxe uma questão preparada no estilo do Enem para conseguir para você conseguir praticar depois, entender como o Enem funciona, mas eu vou explicar mesmo assim. As questões do Enem, ela tem uma certa estrutura específica. Ela tem um título provocativo e aí ela vai ter um texto, e esse texto pode ser verbal ou não verbal. Pode ser um texto ou pode ser uma imagem. Ou ele também pode ser híbrido, pode ser um texto com uma imagem, no caso de uma charge. E aí vai ter uma pergunta provocativa para que você possa responder mesmo, te incentivando a responder o que foi proposto naquele texto que foi apresentado anteriormente. E aí você vai ter 5 alternativas, das quais você vai eliminando as mais absurdas e vai chegando na resposta certa. Tá? Então, vamos para a questão. Se você quiser dar uma pausa na aula, quiser voltar para ler a questão, quiser ver os mapas novamente, quer ver a aula novamente, não tem problema, mas mesmo assim eu vou ler a questão com vocês e o gabarito e vou dar uma explicada, tá? Leia o texto e responda a questão. Ayuba Suleiman Diallo, conhecido por Job Ben Solomon entre seus conhecidos americanos e europeus, nasceu filho de um sumo sacerdote do povo Futa no oeste africano, estado de Bundu, nas margens do rio Gâmbia. Diallo era um jovem muçulmano letrado quando, em 1731, ele e seu intérprete foram capturados e vendidos pelo tráfico de escravos no Atlântico, enquanto viajavam pelo Gâmbia. Enviado para Anápolis, Maryland, Diallo passou 2 anos nesse local em uma plantação de tabaco. Esse texto é parte da biografia desse Ayuba Suleiman, entendeu? Ele é a introdução e ele é, de certa forma, também um resumo. Eu peguei esse texto porque ele é bem curtinho, ele é bem sucinto e ele é objetivo sobre o que ele está falando. A fonte do texto completo desse texto está embaixo, você pode pesquisar também. Todo o texto do Enem tem a fonte embaixo também. Claro que você não pode consultar na hora, mas sempre vai ter. Tá? Então a gente vai agora para a pergunta. O comércio de escravos ultramarino, pioneirizado pelos portugueses principalmente no início do século XVI, foi incentivado por razões mercantilistas. Dentre essas razões, novamente, preste atenção no que a pergunta está te pedindo. Ela já te deu um texto base e agora ela está fazendo uma provocação. A provocação é importante para entender o que você tem que responder. Seja objetivo na pergunta. Por mais que uma das alternativas pareça ser a válida, às vezes ela não responde o que a pergunta quer. Então sempre foca no que a pergunta está pedindo. Alternativa A. A necessidade de pessoas para serem acatadas como cidadãs europeias. Alternativa B. O dinheiro africano que era muito valorizado, principalmente na venda de animais. Alternativa C. O interesse em outro tipo de comércio, para além dos metais preciosos, lucrativo e que ocasionava em uma balança comercial favorável. D. A compra de especiarias e tapeçarias do Oriente. Ou E. A queda do valor agregado dos escravos. Mais uma vez, você tem que ler a questão, ler o texto e ver qual é a mais absurda. Você sempre vai eliminando pelas mais absurdas. O que essa questão está querendo de você? Ela quer que você assinale a alternativa que responde o interesse mercantilista no pioneirismo português. Se você quiser pausar, quiser dar uma análise, eu aconselho você a fazer, isso ajuda você a estudar melhor, mas para a aula não ficar tão longa, eu já vou passar para o gabarito. Bem, a resposta é a alternativa C.
Eu vou ler novamente a alternativa C para você, a pergunta e a alternativa C para você verificar que é a resposta correta. Ó, o comércio de escravos ultramarino, pioneirizado pelos portugueses, principalmente no início do século XVI, foi incentivado por razões mercantilistas. Por razões mercantilistas. Dentre essas razões, é a alternativa C. Eles tiveram um interesse em outro tipo de comércio para além dos metais preciosos, lucrativo que ocasionava em uma balança comercial favorável. O mercado de escravos era muito lucrativo, principalmente pelo giro econômico que proporcionava pelo acúmulo de preciosidades, investimentos, um recurso sempre disponível e de grande valor agregado. Esse comércio era o comércio de escravos, porque, como eu disse, ele exige vários investimentos. Ele exige investimento em navegações para transportar esses escravos, exige negociação, exige troca de favores. Todo o giro econômico, não apenas do tráfico de escravos, é proporcionado pelo mercado de escravos. E Portugal sabia disso a partir do momento que ele viu a dinâmica de comércio de escravos dentro da própria África, como os senhores de escravos da África agiam. Por exemplo, os senhores de escravos nunca deixavam os europeus entrarem muito a costa da África dentro por causa da quantidade de ouro que eles tinham, por causa da quantidade de recursos que eles poderiam pegar lá dentro. Então, esse foi um dos motivos como diz a pergunta, as razões mercantilistas que eles começaram a se expandir, principalmente pela costa da África. Eu quero agradecer por você ter assistido essa aula, espero que você tenha entendido e você pode voltar nessa aula quantas vezes você achar necessária. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.